torcendo. Ah, vai sangrar daqui a pouco. Ela levantou, eu atravessei o pátio parecendo um bailarino na pontinha do pé. Aí ela jogou na sala da dona Denise, a diretora, e falou assim: olha o que esse sem vergonha está mostrando lá na quadra. Aí a dona Denise: saliente. Aí veio a dona Denise, a vice, que era irmã dela. Mas sem vergonha demais. Todo mundo me chamou, me deu um monte de títulos, né, maravilhosos, que eu gostei muito, mas o que me doeu na alma não foi pegar 2 dias de suspensão. Não, foi legal, não foi. Primeiro eu achei que foi legal, porque eu fiquei 2 dias sem ir para a escola. Foi ruim porque a minha mãe passou, pior que a apanhar da minha mãe, eu vi a mãe falando. Porque ela falava a mesma coisa o tempo todo. 2 dias a mãe falando: você é vergonha da família, né? Preferi apanhar. Apanhou, acabou, doeu logo. O chato é que ela pegou, tinha uma gaveta aqui na mesa da dona Denise que tinha chave. Ela abriu, puxou. Tinha outras revistas lá que o pessoal, os mais velhos, nono ano, essa coisa assim, gostava de ver. Eu ainda não tinha chegado nessa fase. Pegou minha revista e jogou lá dentro, trancou, nunca mais na minha revista. Foi assim que eu comecei a virar escritor. E o primeiro trabalho que eu fiz foi na escola também. Eu não fazia muita coisa não, sabe? Eu adorava fazer redação, mas eu fazia em 15 minutos. Aí eu ficava à toa, mais 30 minutos. Aí um dia eu estava sentado com o César, que era o mastodonte da sala, né? Toda sala tem um mastodonte, né? Que é assim, parece um armário antigo com as portas abertas. Grandão e largo, alto. E o valentão da sala. Você passava o ano inteiro com ele fazendo assim contigo, toda hora que te via. Oi, ei, você. Porque eu usava óculos, né? Caí na briga com ele, não é legal. A primeira coisa que os caras servem na briga é o óculos. Eu descobri que a inteligência é melhor do que a violência. Né? Que eu não sofria, mas o óculos sofria. E eu sofria com o tabela. Toda vez que quebrava o óculos, o cara falava assim: ah, quebrou o óculos, né? Nem falava o resto, eu entendia, como é que eu óculos. Aí eu ganhava querendo mais um apelido, Bom Cego. Né? O apelido era Bom Cego quando eu quebrava o óculos. Aí, gente, o César, aquela mala assim alta, estava do meu lado, falou assim: ó, você faz uma redação? Eu falei: não. Depois eu lembrei que era o César aqui, tá vendo? Aí ele falou 2 palavras que mudaram a minha vida: eu pago. Deixou de ser meu colega, meu cliente. Aí eu fazia redação para ele. Nunca vi o César tão feliz. Né? Sabe que a professora da mulher? Não, eu cometi um erro inicial. Eu falei assim: vou fazer suas redações, mas não conta para ninguém. O Edgar Allan Poe disse que só tem um jeito de 3 pessoas guardarem um segredo. Você mata 2, sobrou uma. Né? Aí o César contou com o melhor amigo dele, que esse, por sua vez, contou com o melhor amigo dele, que, por sua vez, contou com o melhor amigo dele. No final, eu tinha 5 clientes. Ele estava bom pra caramba, eu ia na cantina. Você sabe que bolo e cantina tem uma relação umbilical, né? Putz, cantina, que delícia. Coca-Cola, salgadinhos, culturentos, inclusive. Né? Mas um dia, a dona Yara, com W, ela não era burra, né? Mas desconfiada que mãe de moça. Aí bateu o olho, viu? Fazer redação. Espera entregar uma redação de 3 linhas. Começou a entregar de 15. Nem Jesus propôs isso, né? Aí, um dia ela virou delegado de polícia, sentou atrás da mesa, quando todo mundo estava indo para o intervalo, ela falou: vocês 4 não. Eu era um dos 4. Aí ela falou assim: você está vendendo redação para esse menino, não? Eu lembro igual com a minha mãe. Eu sempre lembro da minha mãe contar essa podre. Aí eu pensei assim: cheguei em casa, vou apanhar até ficar branco. Porque tinha que voltar para o estoque de paciência dela comigo. Né? E aí eu falei: não, professor, eu estou ajudando, eu não consigo entender. Aí eu pensei: os caras são todos valentão, macho, bravo pra caramba, mas vão resistir heroicamente, né? Aí ela falou: César, você está comprando a redação de mim? Ele falou assim: sim. Bom, o resto vocês imaginam que você mandou um bilhete chegando em casa. É o corpo meu. Mas eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com. Mineiro burro nasce morto, você sabe disso, né? A gente é silencioso, né, filho? É besta. Né? Mas você pegar um mau negócio, uma nova contenta, né? Você ficar levando dinheiro. E aí eu tinha. Mas eu vejo que eu estou por razão também, não foi nada planejado, juntos. Né? Eu fiquei desempregado. E naquela época o velho lá de casa, meu pai, me vazou, né? E eu sou mais velho, você sabe o que acontece quando o pai vai embora, né? Eu ganhei o título de pai do ano. No início eu gostei, podia dar cascudo e muito bem de meus irmãos. Agora tem que me obedecer. Delícia. Só que assim, né? Eu trabalhava. Aliás, a coisa mais bipolar que já inventaram na Terra foi a mãe. E a criatura que mais sabe usar a palavra é a mulher. Porque o pai fala assim: dá R$200, acabou a situação.
Amanhã eu cheguei todo cheio de garra, né? Macho com meu salário. Aí cheguei assim, mãe, quanto precisa para ajudar nas despesas do lar? Me achando, né? Aí ela falou assim, note a sutileza do pensamento feminino, rapaz. É assim que a gente cai. Fica pela sua consciência, meu filho. Nossa Senhora. De repente eu senti um elefante aqui, outro aqui, olha. Aí eu ainda tentei reagir, né? Dei só um pedacinho do meu salário para ela, assim. Aí eu perguntei, tá bom, mãe? Ela falou assim, né? Se é só o que você pode dar, eu dei o resto, você sabe. Eu ganhava mesada no meu salário. Aí eu fiquei desempregado. Um grande sentido também, eu tenho que admitir, foi a Light. A Light, isso é muita bondade, toda vez. A Light também, a ANEL também tem isso. Quando chega próximo da segunda conta, você sabe que você começa a receber telefonemas misteriosos. O cara dizendo que eu vou cortar sua luz. Segunda conta. Aí, nesse meio tempo, o meu irmão, que já é falecido, tinha um amigo lá no bairro, ele vinha falando dos amigos. Meu irmão é escritor, meu irmão é escritor. Eu não era escritor, eu escrevia e botava na gaveta. Eu não é escritor, é um cara que escreve. Né? Aí, o amigo dele trabalhava na editora. Brasileiro é um povo muito bacana, sabe? Ele geralmente começa a casa do teto. Porque a editora criou 7 revistas de histórias de quadrinhos de terror, arranjou 31 desenhistas, esqueceu uma coisinha realmente irrelevante. Quem escreveria as histórias com desenhistas ilustrados? Só tinha 2. Aí o editor ficou desesperado, né? Ele perguntou todo mundo, você conhece alguém que escreve? Você conhece alguém que escreve? Aí ele ouviu, nem perguntaram a ele, porque ele era o contínuo da editora. Você conhece alguém que escreve? Aí ele falou, na vida do meu amigo. Aí ele falou, quantos irmãos lá? Minha mãe sempre falava, na vida 50% está garantido sempre, é o não. Você vai atrás do outro 50%, é o sim. Né? Aí eu fui lá, né? Eu vi não, já tinha, eu estava no bolso. Aí cheguei lá, o homem fez a pergunta. Você percebe que o cara não lê pelas perguntas, o grau de indigência mental do cara, das perguntas do cara. Eu cheguei e disse que estava desempregado há 7 meses. Ele olhou para mim e falou assim, e nunca tinha escrito nada profissionalmente. Ele olhou para mim e falou assim, você tem experiência? Você sabe que tem gente que quando faz esse tipo de pergunta, se cair, der uma topada, vai ficar cair de 4, não levanta mais. E vai começar a tirar a carteira do banco. Aí eu menti, né? Tenho. Pensei logo na Light. Eu sempre pensava na Light. Né? Apareceu uma lampadinha, mas não foi ideia, Light. Aí eu menti pro cara, mostrei meu trabalho, ele não gostou de nada. Porque era uma editora de terror, não tinha levado nada de terror. Eu era o próprio terror. A Light estava me assustando, assombrando, nem dormi direito. Né? Aí ele falou, não, garotão, tem um personagem, eu sei que o personagem eu vou contar a história, era um personagem histórico que lutava contra os holandeses no século XVII, lá em Recife, chamado Pedro Salvaterra. Quando ele saiu de lá, era o Jesus do Bom Morte, um zumbi que lutava contra os holandeses no século XVII, lá em Recife. E fiz, paguei uma conta da Light, né? E agora eu vou ter que brigar para pagar outra. Só que a revista tinha uma pesquisa no fundo, os leitores diziam, o que eles mais gostaram? Adivinha quem era? Euzinho. Aí o cara ligou para mim e falou, o senhor gostaria de fazer uma série? Eu perguntar se o macaco quer banana, tu tá doido? Claro que eu quero, eu tinha outra conta ainda, aí foi assim que começou. Só que quando eu falei para minha mãe que ia ser escritor, foi igual as pessoas perguntam qual a sua profissão. Minha mãe chegou e falou assim, isso vai dar certo não, meu filho. Por que, mãe? Brasileiro não gosta de ler. Eu sou escritor há 43 anos. Vivo de escrever. Como eu moro no Brasil, é justo imaginar que quem esteja comprando meus livros seja brasileiro, né? Assim, né? Minha mãe nunca errou, ela só se equivocava. Era o máximo que eu admitia que minha mãe fazia. Porque, gente, na verdade, essa é a fake news primordial do Brasil. O brasileiro não gosta de ler. Se você estudasse história, mas na escola nunca ensinam pra gente. Parece que é genético não gostar de ler. Eu vou dizer primeiro uma coisa muito séria. Eu viajo muito porque eu sou escritor e tenho livros publicados nos países. Alemão também não gosta. Francês também não gosta. Inglês, japonês, turco, esloveno, russo. Sabe por quê? Primeiro que a unanimidade é burra, né? Se todo mundo gostar da mesma coisa, tem alguma coisa errada com isso todo mundo. Aliás, ontem eu falei no texto que eu botei no meu livro, que quando todo mundo está pensando igual, na verdade ninguém está pensando, que a essência do pensamento é a divergência. A gente começa a pensar muito quando tem alguém que pensa diferente da gente. Bem que hoje em dia o pessoal prefere resolver isso com soco, com tiro, alguma coisa, mas eu sou um cara mais antigo e prefiro usar a inteligência. A argumentação é a maneira mais inteligente do ser humano viver com outro ser humano, né? Tudo bem. Isso tem a ver com... A gente faz piadinha de português, todo mundo tem uma piadinha de português para contar, mas como colonizador, eles foram melhores, deram show nos franceses, nos ingleses, até nos espanhóis. Porque assim que eles começaram a colonizar o Brasil, aula de história aí, eles proibiram 2 coisas. A primeira tem a ver com o que está acontecendo hoje ainda. Ter livros.
Só podia ter um livro, a Bíblia. Em latim. Por isso que a literatura brasileira começou nos seminários e com padres, porque só isso eles tinham educação formal, né? E a outra coisa, pode parecer uma coisa absurda, ninguém nem acredita. Era proibido construir estradas no Brasil. Como é que você acha que ele ia controlar você andar para lá e para cá com um livro debaixo do braço? Se não fosse, ao invés de andar livremente nesse país gigantesco, você tem que pegar um navio para sair de Salvador para o Rio de Janeiro. Quando você embarca no navio, tinha um soldado lá na porta, na ponte, esperando você para revistar sua mala para ver se tinha algum livro. Se você fosse por terra, como é que ele ia revistar você num paizão desse tamanho? Chama um pouquinho de burro agora, vai, chama ele. Não, eles são meio ruins com as coisas, porque eles dominaram o mundo com a Espanha no final do século XVI. A Espanha manteve esse império durante até o final do século XIX, e Portugal já no século XVI já estava devendo, tinha perdido tudo, menos o Brasil. Por isso que eles deram um tratamento vídeo pra gente. Então até hoje, certo dia. Vamos para lá, vai você ver só aqui. Mas aí é rancor, coitado. Eu falei com ela que se não fosse o Brasil, o português é uma língua tão morta como o esloveno, croata, né? Esses 210 milhões. Na Alemanha, por exemplo, tem uma escola muito famosa chamada Escola das Nações. Uma das últimas línguas a ensinar na Escola das Nações é o português. Porque os professores eram portugueses que iam ensinar português de Portugal. E os alemães também eram um pouquinho interessados em português de Portugal. Eles fazem negócio com quem? Com a gente, né? Então eles querem falar português do Brasil. E vamos dizer, a gente não fala português. A gente fala